Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é assim que funciona. Quando a gente levanta uma bandeira em defesa dos pobres, dos pequenos, dos humildes, sempre tem aqueles que não se solidarizam, que são contrários, né, a essa realidade. E aí vem as chantagens, as ameaças. Quantos irmãos nossos já não morreram? Né? Quantos padres, irmãs, religiosos, religiosas não tiveram suas vidas ceifadas exatamente porque cuidavam dos pequenos e dos pobres? Como é difícil a gente pensar que a gente não pode fazer o bem às pessoas porque a gente recebe chantagens, ameaças. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, nós vivemos num contexto hoje que a gente não pode falar nada, que a gente não pode expressar nossos posicionamentos, nós temos que viver todo mundo subjugado à mercê de um e outro. Por quê? Porque corremos risco de vida? Mas que beleza Jesus diz para nós hoje. Olha, o senhor tem que ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, olha, eu vou ficar aqui hoje, amanhã e depois da manhã. Vou ficar aqui o tempo que for necessário. E é verdade. Ele ficou o tempo que é necessário, mas ele pagou com a vida. Colocando à parte, né, tirando a parte, colocando de lado, né, a história da redenção, a história da salvação, que todos nós recebemos pelo lenho da cruz, pelo amor incondicional de Jesus por cada um de nós. Deixando isso de lado e falando dentro da dinâmica real da situação, Jesus, ele morreu matado por causa dos seus ideais, por causa daquilo que ele acreditava, por defender os pobres, os pequenos. Jesus, ele não morreu apenas porque ele queria trazer para nós a redenção, a salvação. Isso também. Ele pagou com a vida o preço da nossa salvação. Mas Jesus, ele também pagou com a vida o preço por amar os pobres, os pequenos, os humildes. Jesus, ele contrariou os grandes e poderosos e por isso ele teve das mortes a pior. A crucificação era uma das piores formas de punição aos piores bandidos que existiam na época. E diga-se de passagem, Jesus sofreu muito mais do que os bandidos que normalmente eram crucificados. Jesus passou, porque ele inflamou um ódio, ele inflamou uma revolta tão grande, não no povo, mas nos poderosos, que esses quiseram mostrar para todo mundo, mostrar para todas as pessoas, que o que acontece com quem contraria o poder,
com quem contraria os ricos e poderosos, é isso. E essa história chega até nós ainda hoje. Ainda hoje as pessoas matam, oprimem, prendem e fazem coisas que inibem os outros. Quantas vezes a gente já viu alguém sendo assaltado na rua e você corre para dentro, você não vai lá ajudar a pessoa. Você entra para dentro da sua casa, fala, eu não quero me envolver, não quero saber de nada, eu não vi nada, eu não escutei nada, eu não falei nada. Então a gente fica assim. Se alguém está tendo algum problema, um assalto, um tiroteio lá na rua, todo mundo entra para dentro, fecha as portas e aí você entra até debaixo da cama. Ninguém não quer nem saber quem morreu, quem matou, nada. A gente fica desse jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, claro, a gente está protegendo nossa própria vida, né? Mas isso já aconteceu comigo uma vez, há muitos anos, eu ainda era seminarista, né? Eu fui a Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, e aí eu fui ao centro e lá eu fui assaltado. Acreditem vocês, todo mundo passando lá e ninguém, que eu não estava em nenhum lugar perigoso, armaria, Deus me livre, né? E eu sendo assaltado, ninguém parou para me ajudar, ninguém parou para afugentar aquele bandido, nem nada. Claro, graças a Deus, Nossa Senhora, ele não me fez nada de mal, mas me chamou a atenção que ninguém me ajudou em nada. O ladrão levou os poucos valores que eu tinha na bolsa, mas ninguém fez nada para me ajudar, para poder nada não. E muita gente passando na calçada onde nós estávamos, onde eu estava sendo assaltado. Então vocês veem, hoje acontece isso, as pessoas já mandam um recado. Ó, eu acho melhor você ficar calado. Eu acho melhor você ficar quieto, porque senão você já sabe. Jesus recebeu esse recado. Ó, eu acho melhor você ir embora, porque Herodes quer te matar. Vai dizer para aquela raposa que eu vou ficar aqui. Jesus tinha uma coragem tão grande, uma coragem tão invejável, que ele de fato ficou, mas de fato também ele pagou com a vida. Vocês conseguem compreender? A história se repete hoje. Repito, vamos colocar de lado a questão da redenção e vamos ver o fato real como tal. Jesus não precisava morrer. Se todos acreditassem, se todos compreendessem a beleza, a necessidade de valorizarmos uns aos outros, de compreendermos a necessidade de que todos somos irmãos, que não precisa ninguém sofrer, que não precisa ninguém como de fato estávamos todos sofrendo. Jesus, ele contrariando o posicionamento dos poderosos, ele atraiu para si a ira deles. E eles não pensaram duas vezes. Se a gente for olhar os textos sagrados, não uma ou duas vezes eles já tentaram pegar Jesus em suas palavras para matá-lo. Já pensaram em matar Jesus até mesmo apedrejado na rua. Quantas vezes eles quiseram pegar Nosso Senhor? Mas Jesus sempre escapava, sempre fugia. Chegou um momento que não teve como. Por isso, vocês vão entender que todo o julgamento de Jesus foi feito à noite, na madrugada de quinta-feira, da quinta-feira santa, né? Terminada a ceia, o demônio, assim nós ouvimos, né? O diabo já tinha posto no coração de Judas. Então, naquela madrugada de quinta para sexta, aconteceu todo esse julgamento. E logo na manhã, a gente percebe Jesus carregando o madeiro até o alto do Calvário. Então vocês veem que foi tudo feito na calada, como muitas vezes acontece hoje também. A gente está dormindo e de repente a casa é invadida, de repente você tem seus bens roubados, ou até mesmo alguém de sua família é sequestrado, nessas coisas assim. Então nós vivemos subjugado ao poder. Eu não estou aqui querendo chamar a atenção de ninguém para nada de ruim, não. Ave Maria, pelo amor de Deus. Mas só para dizer que se a gente compra a briga em defesa das pessoas que necessitam, dos pobres, dos fracos, pode ter certeza que isso não vai ser barato para nós mesmos. Lutar pelo pobre, lutar pelos pequenos, é dizer para si mesmo, eu aceito ser um mártir, eu aceito dar a minha vida, porque é isso que vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs,
Isso não pode nos desanimar. Isso não pode nos fazer baixar a cabeça. A igreja sempre foi uma igreja mártir. A igreja sempre foi coroada de mártires, homens e mulheres corajosos, cheios de amor a Cristo e aos irmãos. A igreja sempre foi regada pelo sangue dos mártires. E ela não pode e nunca vai acabar isso. Chegamos a uma situação em que tudo vai se repetindo. Talvez um martírio não mais tão às claras como foram os mártires do tempo dos primeiros cristãos. Hoje, nós temos uma irmã Dorothy da vida, que ninguém sabe, né, o que aconteceu, só sabemos que ela morreu. Nós temos um Dom Oscar Romero, que é a mesma coisa. Então, os mártires de hoje, os nossos algozes, eles se escondem, continuam no anonimato, infelizmente. Mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode fazer com que a gente desista de continuar lutando pelos nossos irmãos menos favorecidos, pelos pobres, pelos idosos, pelas crianças, pelas pessoas que necessitam, né, de carinho, atenção, de oportunidade, de vez. Por caridade, não vamos desanimar, não. Não vamos deixar que os poderosos calem a nossa boca. Não vamos permitir que essa cultura de violência anônima, que essa cultura de violência abstrata calhe a nossa boca e nós vamos, dia após dia, perdendo a condição de defender, de lutar pelos nossos ideais, de buscar vida digna para todos. Jesus, ele não desistiu. Repito, ele não desistiu, mas pagou um preço muito alto, como muitos outros mártires na história da igreja. Se for necessário eu ser um mártir, que eu seja, mas que eu seja um mártir daqueles regados pelo amor de Deus, pelo amor a Cristo, pela certeza de estar fazendo o certo, de estar fazendo o correto, de estar fazendo o bom e o bem para toda a sociedade, principalmente para os pobres e pequenos. Mas também eu não preciso morrer, derramar meu sangue literalmente por quem quer que seja. O que eu gostaria de dizer para vocês, e assim eu encerro, é que a gente não pode deixar de fazer o bem por medo de quem quer que seja. Nós não podemos deixar de ajudar as pessoas por covardia, de jeito nenhum. Eu prefiro deixar de ser cristão. Eu prefiro deixar meu ministério. Eu prefiro deixar de ser católico e ser um nada aí na vida, do que deixar de ajudar meus irmãos, principalmente os pobres, os pequenos, os fracos, por medo ou por covardia. Se necessário for, eu também darei a minha vida como Cristo. Se necessário for, eu também derramarei meu sangue. Mas se não precisar eu derramar meu sangue, eu vou continuar lutando para que meus irmãos, principalmente os mais pobres e os mais fracos, os pequenos, possam também se sentirem amados, queridos pelo Deus da vida. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e Nossa Senhora. E até amanhã, se Ele assim nos permitir.